Eu nunca fui boa o suficiente pra minha mãe. Ela não conversava muito comigo, não era carinhosa e nunca demonstrava qualquer tipo de afeto. A gente brigava muito e por qualquer motivo ela acabava me agredindo. Eu lembro que ela falava muitas coisas pesadas pra mim, então ela falava mal da minha aparência. Ela não tinha nenhum tipo de respeito comigo e aquilo me magoava muito, mas ela continuava. Pra ela era a maior graça, rir da minha própria aparência. Ela sempre colocava a culpa em mim, da vida dela não ter dado certo. Então ela não conseguiu realizar os sonhos e ela achava que a grande culpada era eu. Então aquilo me deixava muito pra baixo e ela não tinha nenhum tipo de pena. Ela simplesmente me magoava e agia como se nada tivesse acontecido. Ela nunca me incentivou a estudar, a praticar algum esporte, ter algum hobby. Ela achava tudo besteira. Ela sempre achava algum motivo pra criticar os meus defeitos. Então o meu peso, eu era muito magrinha na época, então ela fazia muitas piadas. E ria muito, assim, dizia que eu era muito feia, que eu nunca ia ficar bonita, então ela tava sempre me ofendendo. E eu sempre via minhas amigas com uma relação muito boa com a mãe delas, então eu não entendia porque a minha mãe era tão diferente. Eu lembro que as mães das minhas amigas faziam penteados, né, elas faziam penteados, elas cuidavam, elas incentivavam, davam conselhos, eram muito carinhosas, e a minha não. A minha me deixava largada. Então, normalmente eu ficava sozinha, sem ninguém. Então, eu ficava sem entender, né? Por que a minha mãe era assim e a das meninas era de um outro jeito, né? As meninas, elas tinham penteados, então as mães faziam penteados, faziam uma surpresa, um agrado, coisa de mãe mesmo, né? Então, eu ficava só vendo aquilo. Eu lembro que eu ficava muito triste de ver, porque eu queria ter uma mãe, né? Eu queria ter tido uma mãe que gostasse de mim. Mas eu não tive. Até que eu comecei a namorar. Então eu encontrei um garoto que me ensinou, né, como era ser amada. E ali eu percebi que ela não me amava. Porque ele me amou de uma forma que eu me senti muito bem, muito feliz, muito confortável, sabe? Então ali eu me senti muito acolhida. E aí eu percebi que realmente que tinha alguma coisa de errado com ela. Então ali eu comecei a vê-lo com outros olhos, né? Então a cada detalhe eu percebia, né? Tipo um gesto simples, né? Ah, eu vou servir um café pra você, você quer alguma coisa, sabe? Tipo, pequenos detalhes faziam com que eu me sentisse amada pelo meu namorado. E ela não fazia nem o básico. Né? Então isso eu senti muito naquele momento, né? Naquela época em que eu tive essa transição, né? De uma pessoa que é solteira e conhecer uma pessoa que é muito legal, né? Eu tive a sorte de o meu primeiro namorado ser uma pessoa muito legal e muito diferente dela. Então, finalmente eu tava sendo amada como todas as pessoas merecem ser, né? E aí o meu namorado veio na minha casa. Então, a primeira vez que ele veio na minha casa, a minha mãe começou a tentar colocar ele contra mim. Então, ela começou a mentir coisas ao meu respeito. Falou muitas coisas, ai, ela trai você, essa menina não para com ninguém, ela já teve 2 namorados. Então, tipo, começou a inventar coisas que, tipo, não tinha nada a ver com como eu era, né? Porque na época eu nunca tinha namorado, eu nunca, assim, eu sempre fui, tipo, santinha mesmo, sabe? Nunca fui, assim, de pegar vários e tal. Então ela começou a mentir. Começou a distorcer a minha imagem, fazer coisas horríveis. Mas a minha sorte é que ele não acreditou nela. Então ele vinha, ele me perguntava, ele conversava comigo e ele achou até estranho, né, a reação dela. Porque uma mãe tá falando isso da própria filha, né, que horror. Então ele nem entendeu, ele até começou a pegar um pouco de raiva, porque ele não entendia como que uma mãe tinha todo esse ódio, essa raiva de uma filha sem motivo nenhum, né, porque eu era apenas uma adolescente, né? Então depois disso, meu namoro começou a ficar muito mais sério, né, então a gente começou a namorar, assim, em casa, a gente saía pra namorar, a gente tava num relacionamento muito, assim, muito incrível, né, tava tudo indo perfeito e ela continuava, né, colocando defeitos em mim, apelidos, até na frente dele, sabe? Aquela coisa assim, tipo desconfortável mesmo. Você tá ali com o amor da sua vida, ali com a pessoa que você gosta, e vem alguém e fala uma coisa horrível a seu respeito, que você fica até com vergonha, porque não precisa falar isso, né? Tipo, guarda pra você, eu sei dos meus defeitos, né? Mas ela não guardava pra ela falava tudo na cara só pra ofender mesmo, só pra que ele ficasse assim, se sentindo meio, né, desconfortável. Nisso a minha mãe começou a ficar irritada com a minha felicidade. Então a minha felicidade incomodava ela. Daí ela inventava coisas, dizia que você tem que terminar com ele, não é o cara certo pra você. Ela viu que falar pra ele sobre mim não afetou, pelo contrário, né? Ele ficou até mais com dó de mim, né, depois daquilo. Então, tipo, não adiantou nada tentar botar ele contra mim, né? Ele viu o meu lado e teve empatia, então ele sentiu a minha dor, né? E aí ali a gente ficou mais unido ainda, né? Porque, tipo, quem tenta estragar normalmente faz até juntar, porque ali a gente se uniu mais ainda. E aí ela viu que a gente tava muito feliz, muito unido, né? Que eu tinha uma pessoa por mim naquele mundo, né? Porque eu era sozinha, somente eu e ela, né? Nós morávamos sozinhos. Então ali ela viu, né, que aquele cara tava fazendo tudo por mim, tipo, tudo mesmo, né. E isso começou a incomodar muito ela, muito ela. Minha felicidade incomodou ela de uma maneira, assim, que ela não tava aguentando mais, sabe. Então ela resolveu tentar me envenenar contra ele.
Daí ela começou a inventar coisas, né? Dizer que viu ele com uma pessoa. Ah, porque eu vi ele na esquina com uma mulher, te traindo, blá blá. E eu sempre fui uma pessoa muito desconfiada. Eu não era aquelas pessoas que, não, ele me ama. A minha mãe eu sei que não gosta de mim, então ela tá inventando. Eu nunca fui uma pessoa assim. Então eu sempre fui desconfiada. Isso é uma qualidade boa que eu tinha na época. Então eu pesquisava. Aí eu comecei a pesquisar. A gente começou a brigar um pouco, né? Porque eu comecei a conversar com ele. Algumas horas eu ficava meio chateada, meio brava. A gente acabava discutindo, né? Então eu sempre pesquisava e nunca achei nada. Tipo, pista nenhuma. Nada, nada, nada. Né? E mulher quando tá ciumenta é melhor que o FBI, né? Então eu pesquisava, não achei nada. E aí aos poucos eu ia descobrindo que ela inventou. Então ela chegou a pagar uma menina pra dar em cima dele, né? Eu consegui depois descobrir que era mentira. Então assim, ela fez muitas coisas pra tentar nos separar. E ela não conseguia. Então depois disso, ela começou a brigar com ele também. Disse que eu não iria mais namorar. Eu era menor de idade na época, então eu tinha que respeitá-la, né? Eu tava morando na casa dela e tal. E ela disse, você não vai mais namorar. Aí eu disse, então tá, não vou mais namorar aqui. Aí ela me proibiu de namorar com ele, porque a felicidade tava incomodando. Então você não vai mais namorar com ele, não podia mais ter nenhum tipo de contato com ele. Só que eu continuei namorando, só que namorando escondido, né? Tipo, normal, assim, como a gente namora na escola e tal. Tipo, namorando escondido com ele me fazia muito bem, então a gente quis seguir namorando. Aí a gente namorava no centro da minha cidade. Então teve um dia que a gente tava na praça, né? E ela passou. Ela tava voltando do serviço e ela passou na frente da praça e ela me viu namorando com ele. Aí o que ela fez? Ela me pegou pelos cabelos na frente da cidade inteira, né? Então, assim, foi o maior mico da minha vida ali. Ali eu me senti desrespeitada de uma forma, assim, que eu não sei nem explicar, né? Porque, imagina, você tá ali namorando e a sua mãe te pega pelos cabelos e te arrasta, tipo assim, né? Então ela me pegou pelos cabelos, me machucou, né? E disse, vem pra casa, sai daí, não quero namorando com ele, blá blá. E aí falou um monte de coisa, né? Aí eu falei, não, eu não vou. Eu falei, tu me machucou, eu não vou ir agora. Aí ela foi na frente. Ela disse, então tá. Aí ela foi embora. Aí chegando em casa, o que eu encontro? As minhas roupas todas arrumadas, né? E aí ele foi tipo um baque pra mim, assim, muito difícil. Ela simplesmente arrumou todas as minhas roupas e colocou na frente da porta. Aí eu entrei, né? Aí eu super ingênua, ai, o que minhas roupas estão fazendo aqui, não sei o quê. Aí ela, você tá expulsa da casa. Então ali ela me expulsou de casa, né? Então aquilo ali me doeu, assim, de uma forma. Eu me senti, assim, sozinha no mundo. Ali eu senti assim, a minha própria mãe tá fazendo isso comigo, né? Quem dirá as outras pessoas do mundo. Então, assim, não tem pior dor. Não tem pior dor do que a sua própria mãe, que te colocou no mundo de correr de casa por motivo mínimo, por motivo nenhum, assim, que não existe motivo, né, gente, pra correr um filho de casa. Então, ali eu me senti assim, o que eu faço da minha vida, né? Então eu fiquei, assim, apavorada. Fiquei sem saber, assim, se eu chorava, se eu gritava, se eu ficava com raiva dela, porque, né, ela tá me expulsando da minha casa. Então ela disse que eu deveria morar com ele, que ela não queria mais eu dentro da casa dela. Sai da minha casa, você não vai mais morar aqui, eu não quero. E aí eu fiquei ali. Aí ela trancou a casa, né, tipo, fechou a porta e me botou pra fora com minhas roupas, as vizinhos tudo olhando ali, né, aquela situação. Né, uma adolescente de 16 anos, né, que só deveria ser amada, respeitada, cuidada, instruída, aconselhada. Nada disso eu fui, né? Então ela simplesmente me correu de casa, fechou a porta com a chave e não deixou eu entrar. Aí eu fiquei ali na rua, foi anoitecendo, eu ali, né? Até que eu liguei pro meu namorado, eu tava com o meu celular, e aí eu liguei pro meu namorado e contei a situação. Ele ficou chocado, né? Ficou tipo, meu Deus, vem pra minha casa agora. Então ele pegou o ônibus e veio me buscar. Daí ele me buscou, a gente foi pra casa dele. Só que ele também era menor de idade, ele também morava com os pais, ele não tinha casa nem nada, né? Aí nisso a gente foi pra casa dele e os pais dele não quiseram que eu morasse lá. Então, tipo, não me receberam bem, né? Não queriam que eu morasse lá, até porque com razão, né, gente? Uma menor de idade morando na casa deles. Mas o momento que eles não me acolheram foi o momento que eu estava sem ter onde morar. Então ali que devia ter que estender aquela mão, né? E eu nunca fui uma louca, uma trombadinha nem nada, super respeitosa, né? Super calma, tranquila, sempre fui assim, muito tímida, muito na minha, nunca fiz mal a ninguém, eu não levantava a voz pra ninguém, sabe? Então, assim, uma pessoa mesmo tranquilinha, assim mesmo, bem vibe, sabe? Então, eles não me acolheram bem, né? Eles não queriam que eu morasse lá. E aí, nisso, eu fiquei, assim, tipo, me sentindo muito mal. Eu não sabia se eu voltava, se eu chorava na porta da minha mãe, o que eu fazia. E aí, meu namorado disse, não, você vai ficar aqui. Aí, ele fez guerra com o pai dele. E aí, não, ela vai ficar aqui, ela não tem onde morar, ela vai ficar aqui. Acabou, né? E aí, eles disseram, se quer que ela vá embora, eu vou junto, né? E aí os pais dele até disseram, né? Não, se quer ir embora junto com ela, você vai. Trataram ele super mal, foram totalmente desnecessário. Mas no fim deixaram, né? No fim, não, tudo bem, ok, fiquem aí então. Daí a gente ficou lá, né? Aí depois disso, meu pai ficou sabendo, né? Ele era de outra cidade.
Aí, tipo, por isso que eu não fui pra casa dele também, né? Tipo, ele morava em outra cidade, não tinha muito contato comigo. Ele já tinha uma nova família, né? Então ele se separou da minha mãe, eu ainda era criança. Ele tinha uma nova família, mulher, filhos, sabe assim, quando você, tipo, eu não posso nem incomodar ele, porque, né, eu não tinha nem dinheiro pra passagem pra ir lá buscar, pra ir lá falar com ele, né? Mas depois de um tempo ele me ligou. Ele me ligava semanalmente, né, pra ver como eu tava e tal. Nada muito íntimo, mas ele de vez em quando, né, me procurava. Então eu contei pra ele o que tinha acontecido. Daí ele ficou, tipo, chocado e disse, não, a tua mãe é assim mesmo. A mãe dela fez isso com ela, então é muita coisa de criação e não sei o que. Tentou passar um pano lá, mas ele sabia que ela tava errada, né. Tipo, falou algumas coisas ruins dela também, que ela já fez pra ele também, né. Então ele falou algumas coisas assim, né? E nisso eu fiquei tipo assim, e você pode me ajudar de uma forma? Eu pedi ajuda pra ele, porque eu tava vivendo uma situação ruim assim com os meus sogros, né? Eles não estavam querendo que eu ficasse ali, e aí ficava aquele clima ruim. Daí que ele veio e disse, não, a casa da tua mãe também é tua. Porque aquela casa é minha, tá no meu nome também. E aí ele dizia, a casa é metade minha e metade dela, então tu pode morar lá, enquanto eu for vivo tu vai morar lá. Né? Então tu pode fazer uma casinha nos fundos, né? Faz uma casinha aqui nos fundos que você pode morar com seu namorado aqui tranquilamente, né? Aí eu fiquei tipo, fiquei mais tranquila. Aí eu e meu namorado começamos a juntar dinheiro. Então a gente começou a trabalhar os dois, eu fazia alguns serviços assim de babá, de coisas que eu conseguia fazer na época, ele também começou a trabalhar. Então ele cortava uma grama ali, fazia uma coisinha aqui, e a gente foi juntando dinheiro pra fazer uma casinha. Até que a gente ficou alguns meses juntando e conseguiu juntar, né? Então a gente juntou um dinheirinho pra gente fazer uma casinha de pelo menos umas 2 peças que seja, né? Que tivesse um quarto e uma cozinha, já tava bom pra nós. Aí a gente fez. Daí a gente fez uma casinha de 2 peças e um banheirinho, que era o nosso quarto, a sala com a cozinha e o banheirinho, né? Que a gente fez tudo junto, tipo apartamento mesmo, sabe? Só que era casa térreo, normal, tudo de madeirinha, né? A gente comprou alguns móveis simplesinhos nos bricks, né? Que são lugares que vendem móveis usados, né? Quebradinhos, mas que estão funcionando, né? Aí a gente foi lá e fez. Aí a gente fez essa casinha, a gente tava bem feliz, porque bem ou mal era um cantinho da gente, né? A gente que juntou o dinheiro, construiu e tal. Só que ela começou a nos infernizar. Então ela não gostou. Ela não gostou que a gente fizesse casa no quintal dela. Então ela dizia, não, eu não gostei. Vocês têm que ir embora. Então vocês estão me incomodando. Vocês isso, vocês aquilo. Sendo que não, a gente era super da vibe. Tipo, a gente não botava música alta, não gritava, não fazia griteiro, não fazia barraco, não trazia 500 amigos pra casa. Tipo, pessoa assim que era só nós dois e Deus, sabe? Então, só nós dois não. Tinha algumas amigas minhas que moravam ali na volta, porque eu nasci ali, cresci ali. Mas tipo, amiga menina, sabe? A gente só conversava, via um filme, só coisa de menina. Nada assim, muito barulhento. Aí ela começou a me infernizar. Então eu colocava a roupa na corda, ela arrebentava, né? A minha máquina de lavar roupa ficava do lado da rua, né? Ela começou a estragar a máquina, então ela cortou o fio da máquina. Tipo, apareceu assim, de uma noite pra outra o fio cortado. Ela começou a ligar uma torneirinha que tinha, tipo, perto da porta, assim, aquelas torneirinhas que a gente bota pra lavar a calçadinha e tal. Ela começou a ligar, né, e era uma rua de barro, e o meu pátio era todo cheio de barro e tal. Então juntava muita areia, muito, tipo, lodo, sabe? Ficava tudo embarrado. Ficava uma lagoa pra entrar na casa, tipo, quase não dava de entrar, assim, tinha que botar uns paus pra entrar. Então ela fazia tudo que ela podia, né? Ela só podia mexer do lado de fora da minha casa, porque dentro ela não entrava, né? Então ela começou a infernizar nossa vida de uma forma, assim. A gente começou a ganhar um pouquinho melhor, né? Ele finalmente completou 18 anos, né? A gente ficou alguns meses ali, ele completou 18 anos e começou a trabalhar de carteira assinada. Então ele começou a ganhar um dinheirinho melhor. A gente comprou uma moto, que foi a nossa primeira aquisição, assim, o nosso primeiro bem, né? Então a gente comprou uma moto pra gente ir no supermercado, em algum médico, fazer a nossa vida mesmo, né? E ele era super legal com ela, se ela quisesse alguma coisa, ele se oferecia pra levar de moto. Super legal com ela, assim, sabe? Tipo, a moto era de nós três, ela podia usar à vontade. E ela começou a empurrar a moto de noite. Então a gente acordava, a moto caída, a gente deixava na frente de casa a moto, né? Aí a moto caída, até que daqui a pouco a moto começou a parecer arranhada, parecer amassada. E a gente viu, né, que era ela, porque ela já fazia outras ruindades, né? Aí a gente começou a deixar a moto dentro de casa. Então, sabe, assim, tipo, você não tem paz. Ali eu comecei a viver uma vida que eu não tinha paz. Então ela começou a infernizar a minha vida. Não basta eu ficar quieta na minha vidinha, no meu mundo, que ela queria infernizar. Então ela sempre achava algum pretexto, alguma coisa pra me desestabilizar, pra me enfraquecer, me deixar triste, né? Então ela começou a fazer essas ruindades, até que um dia foi a gota d'água, né? Então meu namorado foi falar com ela. Ele ficou um pouco estressado porque ela estragou a moto, né? A nossa moto. Então ele foi falar com ela. Daí ele chegou nela e falou, a senhora estragou a moto, fala a verdade, a gente não quer confusão, né? Ele é todo calmo para falar, né? Daí ela ficou super agressiva, ficou louca, assim, começou a xingar a gente muito, muito. E começou a me xingar diretamente. Tipo, ele, parece que ela não tinha raiva dele, sabe? Ela tinha raiva era de mim, o negócio era comigo. Né? Então ela começou a me xingar, tipo, ele tava falando, eu tava só do lado, ela começou a me xingar, me ofender, até que ela veio pra cima de mim pra me agredir, né?
Nisso meu namorado separou, né? Ele botou o braço assim, ele botou cada uma de um lado, né? Tipo, eu não bati nela, nunca agredi ela. Então nisso, assim, ele separou a gente pra não me agredir, né? E aí aquilo ali foi a gota d'água. Foi assim, tipo, um divisor de águas pra mim ali. Eu disse, não aguento mais, assim, não quero mais, não consigo mais. E como ele tava já ganhando, né? Um dinheirinho porque ele tava de carteira assinada, a gente alugou uma casinha. Então a gente foi pro nosso cantinho, né? A gente foi pra um lugar que a gente pudesse pagar uma casinha simples, mas que a gente se sentisse mais confortável, né? Porque ela tava fazendo um inferno na nossa vida, nos incomodando sem motivo nenhum, né? Como ela sempre fez desde que eu nasci, né? Então a gente foi embora, né? A gente foi, ela nunca mais nos procurou, né? Eu também nunca mais procurei ela e cada um seguiu a sua vida. Então a gente começou a ficar muito feliz, porque ela parou de nos infernizar, parou de fazer tudo, assim, tipo, a gente não teve mais contato nenhum mesmo, né? E aí eu nunca entendi, né? Porque a minha própria mãe tinha tanta raiva de mim. Ela tinha uma raiva, assim, que ninguém explicava, aquela raiva que ela tinha de mim. Então eu nunca consegui entender, né? Eu queria uma mãe que me apoiasse, né? Que fosse a favor das minhas escolhas. Então ela nunca foi assim comigo. E ali eu percebi que eu tava sozinha, né? Graças a Deus eu achei ele, que foi uma pessoa legal. Mas ali eu percebi que era eu e eu mesmo, né? Então eu ficava assim, sem entender por que as minhas amigas eram tão amadas e eu não. Eu cheguei a duvidar, achar que fosse algo comigo. Pensei que a culpa fosse minha, né? Eu disse, não, de repente eu sou uma pessoa que não mereço ser amada, eu faço alguma coisa errada, né? Aí depois disso eu fui pro psicólogo, fiz terapia, comecei a me entender melhor. Comecei a ver que tem pessoas que realmente são assim, que esse era o jeito dela e que não tinha o que eu fizesse pra mudar. Porque não tem a ver comigo, né? Tem a ver com ela. Então eu fiquei assim muito triste, né? Assim, se eu pudesse ter uma nova vida, eu teria uma nova mãe que me amasse. Então faz muita falta. Não vou dizer pra vocês que não faz, porque faz. Faz falta em todas as idades da sua vida, vai fazer falta uma mãe, né? Mas infelizmente eu não tive essa sorte, né? De ter uma mãe que me amasse. Eu fico sem entender, né? Sabendo que tem a ver com ela, não comigo, mas sem entender, porque no fundo a gente não consegue entender. A gente pode fazer 20 anos de terapia, a gente nunca vai entender por quê, né? A gente só tem que aceitar, né? Perdoar, assim, a mágoa fica, a gente consegue sentir isso quando lembra, né? Mas a gente tenta viver a nossa vida da melhor forma possível, né? Porque infelizmente é uma roleta russa. Tem pessoas que vai ter azar, vai ter uma mãe horrível, outras vai ter um pai horrível, outros dois, outra vai ter uma mãe maravilhosa, mas o namorado é horrível, o marido é horrível, nunca consegue dar certo no amor, né? Então cada pessoa vai ter alguma coisa de ruim na vida, então a gente tem que aceitar, né? E aí, graças a Deus, o meu namorado é uma pessoa assim maravilhosa na minha vida, o meu pai também, né? Por mais que ele tenha a família dele, mora em outra cidade e tal, ele é uma pessoa que me acolhe, me aconselha, né? Hoje a nossa relação é melhor, mas foi muito difícil, assim, na época que eu vivi aquilo foi, assim, uma coisa terrível. Porque um filho é um amor sem limites, assim, não existe limite. Se você pergunta pra uma mãe que ama o seu filho o quanto você ama, ela vai dizer, não sei explicar. Então, assim, a melhor explicação sobre o amor de um filho é que você daria sua vida, sem pensar duas vezes. Então eu vi que isso era sobre ela, não era sobre mim, sabe? Não tinha nada de errado comigo, né? O que tinha de errado era com ela, com o jeito que ela vivia a vida dela, com o coração dela. E o que eu posso fazer, né, em relação a isso é me virar desse ciclo, né? Então quando você se vira disso e não apoia, você muda uma geração inteira, né? Então eu abraçarei meus filhos abraçarão os netos, meus netos abraçarão meus bisnetos e assim mudarei toda a geração a partir de mim. Eu queria que tivesse sido tudo diferente, mas eu não tive escolha. Então não se esqueça de clicar em gostei e compartilhar o vídeo com mais pessoas, para as pessoas verem que você não está sozinha, né? Muita gente passa por isso, não é fácil, né? Mas são fases e a gente é muito forte, muito mais do que a gente imagina. Infelizmente vai sempre existir manhãs assim, e a gente tem que ser o que é forte, e lembrar sempre, mude a sua história. Você não pode mudar a família que você nasceu, mas você pode mudar a família que você vai fazer, né? Então se agarre nisso e mude sua história. E nunca se esqueça, você não está sozinha.